Olá! Hoje é história para todas as turmas, amarela, vermelha, verde e azul, e para você que veio nos visitar. Bem-vindo! Eu vou contar a história de 3 árvores que eram muito amigas e gostavam muito de contar uma para as outras quais eram os seus sonhos para quando chegasse a hora delas saírem lá da floresta. E assim, a primeira começava dizendo sempre: "Quando eu sair daqui, quero me tornar um berço, o berço mais lindo de todos. E aí, quando as pessoas olharem para mim, dirão: que berço de madeira mais nobre! E eu serei o berço de um príncipe, de um filho de um rei. E todos vão saber que eu sou muito importante, porque eu carreguei um príncipe." E assim foi chegado o dia dela ser cortada lá da floresta e levada para uma carpintaria. Mas ela descobriu que havia se tornado uma manjedoura. Manjedoura é o lugar onde se coloca comida para os animais comerem. E ela ficou muito triste porque não era isso que ela tinha sonhado. Ela sonhava que ia carregar um rei e ia ser conhecida por toda a história da humanidade por ter sido um berço muito importante de madeira nobre que tinha carregado um rei. Pois bem, passaram-se os dias até que houve uma noite muito interessante. Nessa noite, o céu ganhou uma estrela nova. Nessa noite, chegou um casal lá onde ela ficava com os bichos. E a mulher estava grávida. E vocês não vão acreditar. A mulher estava dando à luz. Isso mesmo, o bebê estava nascendo. E a mulher não tinha onde colocar o bebê. E qual não foi a surpresa dessa árvore que se transformou em manjedoura? Que a mulher que estava tendo o bebê arrumou a manjedoura e colocou o seu bebezinho lá, deitado nela. E qual não foi a surpresa dessa árvore que agora era uma manjedoura que muitas pessoas foram lá visitar. Inclusive 3 pessoas levaram presentes muito caros e especiais para esse bebê. Então, essa árvore começou a pensar e entender que, de fato, ela estava carregando alguém muito importante. Ela estava carregando o filho de um rei. Isso, um rei muito mais especial que os reinos que ela já tinha conhecido. O rei de um reino eterno. Mas a nossa história continua lembrando lá das outras árvores da floresta. E tinha uma árvore que morava perto de um rio, de uma cachoeira, e ela, olhando para essas águas, ela sonhava em ser um grande navio, um navio de um explorador, um navio de alguém tão importante, tão poderoso, que poderia fazer todas as coisas que quisesse. E foi assim, sonhando em ser um grande navio de alguém muito poderoso, que chegou o dia dessa árvore ser levada da floresta. E quando ela estava a caminho lá da carpintaria, ela achou que ela ia se tornar o navio que ela queria ser. Vocês não vão acreditar, nem ela mesma acreditou, quando ela se tornou um simples e pequeno barquinho de pescadores. Isso, ela se tornou um barco de pescador pequeno, simples, e para piorar, os pescadores donos deste pequeno barco não eram nem grandes pescadores assim. Eram pescadores que inclusive teve um dia que nem conseguiram pescar peixes. Vocês acreditam? Inclusive, algo muito interessante aconteceu nesse dia. Nesse dia, um homem que esse barquinho nem tinha visto antes chegou lá e falou assim para os pescadores: joguem a rede do outro lado do barco, que então os peixes virão. Os pescadores já estavam tão cansados de terem passado a noite tentando pescar que estavam pensando se iam obedecer ou não a ordem desse homem que chegou ali, mas por fim obedeceram. E qual não foi a surpresa desse pequeno barquinho que, ao puxarem as redes vieram cheias de peixe? Então, esse barquinho, que era aquela árvore que sonhava em ser o navio de alguém muito poderoso, começou a entender que de fato estava carregando alguém muito poderoso, alguém que de fato podia todas as coisas e que até a natureza obedecia. Vejam só, os peixes obedeceram à voz dele. Então, esse barquinho
pensou que, de fato, o seu sonho, quando ele ainda era árvore, havia sido realizado. Ele estava carregando alguém muito poderoso. E a terceira árvore? Tinha mais uma árvore. Ela ficava lá no meio da montanha. Lá no meio da montanha, ela sonhava em crescer, crescer, crescer e ficar uma árvore grande e frondosa lá em cima da montanha, para que todas as pessoas lá de baixo da cidade, ao olharem para cima, avistassem a árvore grande e frondosa que ela se tornaria. E assim, logo atrás dela, vissem o céu. E vendo o céu, se lembrassem de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Teve um dia que o serrador também passou por lá e cortou essa árvore que não queria ser cortada. Ela queria ficar lá em cima da montanha para ser um marco de Deus, para que as pessoas conseguissem se lembrar de Deus sempre que olhassem para ela. Ela foi andando muito triste e cabisbaixa, porque não seria um marco da lembrança de Deus para as pessoas como ela queria ser. Ela havia se tornado uma cruz. Isso mesmo, um lugar onde alguém seria pregado e seria morto. Os pregos entrariam na mão dessa pessoa, nos pés dessa pessoa, ela sangraria até a morte. Que absurdo! Logo ela, uma árvore que nem queria ter saído da floresta, que queria ficar na natureza, uma árvore que queria lembrar Deus, estava ali num lugar de morte, uma morte triste, sofrida. E foi assim que chegou o dia que um homem foi pregado nessa cruz, nesse lugar de morte, triste, dolorido, sombrio. Mas nesse dia, uma coisa muito interessante aconteceu. O céu se fechou e lá do céu veio uma voz que disse assim: "Esse é meu filho amado." A cruz começou a pensar que então ela não estava segurando alguém que fosse uma pessoa qualquer. Ela estava segurando alguém muito importante. E se a voz veio do céu? E para completar toda essa situação muito interessante, no terceiro dia que esse homem havia morrido, ele não continuou morto, ele ressuscitou. Isso mesmo, ele saiu dos mortos e voltou a viver. Então, aquela árvore que havia se tornado cruz começou a perceber que, na verdade, ela tinha segurado era o corpo do Filho de Deus. E que então todos que olhassem para essa árvore, essa cruz, se lembrariam de Deus, porque, na verdade, ela tinha segurado o corpo de Jesus. Isso mesmo, o Filho de Deus. Todos que olhassem para ela se lembrariam disso, assim como quem tinha transportado também Jesus era aquele barquinho daquela árvore que queria ser um grande navio. Quem tinha segurado Jesus quando bebê era aquela manjedoura que era uma árvore que queria se tornar o berço de um príncipe. De uma forma ou de outra, todas aquelas árvores tinham realizado o seu sonho de serem coisas muito especiais, que serviram a uma pessoa muito especial. De uma forma ou de outra, o sonho dessas 3 árvores foi realizado. Elas serviram a alguém muito importante, ao Rei dos Reis, ao governador do mundo, a alguém que podia todas as coisas, a um ser muito poderoso. Qual é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? Independente do seu sonho, lembre-se que servir a Deus é o mais importante e que colocar a sua vida na mão do dono do mundo é realmente a parte mais importante das nossas vidas. E tem um versículo que fala sobre isso. Diz assim: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna." João 3,16. E você, já entregou seu coração para Jesus? Esse Jesus que morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia e agora mora em nossos corações? Vamos orar? Senhor, abençoe cada criança e que, ao crescerem, elas se tornem pessoas que ouçam a voz de Deus
e que sirvam ao Senhor, o nosso Deus e nosso Salvador, em um propósito eterno, muito maior que qualquer um de nós. Muito obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado por tua vida em nossos corações. Muito obrigado pela vida que temos através de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Um beijo e até domingo. Tchau!